رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Estimados, respeitosos irmãos e minhas irmãs, já nos encontramos no mês sagrado de Ramadã, este mês abençoado, este mês de grandes recompensas por parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Pequenas ações são motivos de grandes recompensas e da nossa salvação. No mês de Ramadã, o jejum é obrigatório. Durante os 29 ou 30 dias, sobre todo muçulmano, adulto são. E Allah subhanahu wa ta'ala prometeu recompensas para o jejuador aqui neste mundo, assim como no mundo do além. Hoje vivemos numa altura em que nós procuramos benefícios nas coisas. O que isto vai trazer para mim? Qual é o benefício que vai me dar? Então, o jejum também traz vários benefícios. No ayat sobre a obrigação do jejum, Allah subhanahu wa ta'ala fala uma parte do ayat muito interessante, onde Allah ta'ala diz: "Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Com a obrigação deste jejum, Allah subhanahu wa ta'ala quer facilitar para vós e não quer dificultar para vós. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam trouxe vários benefícios e num dos hadiths narrado por Abu Huraira radiyallahu anhu, ele diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Kullu amal ibn Adam lahu illa as-sawm." Toda ação do ser humano ele faz para o seu próprio benefício, illa as-sawm, com a exceção do jejum. Allah subhanahu wa ta'ala diz: فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ أَوْ أُجْزَى بِهِ. O jejum, a recompensa de jejum é na minha responsabilidade, estará na minha responsabilidade. وَأَنَا أَجْزِي بِهِ pode ser lido também وَأَنَا أُجْزَى بِهِ, que eu serei a recompensa do jejuador. E depois o profeta sallallahu alaihi wasallam, nesta mesma narração, ele diz: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ, eu juro em nome daquele cuja minha alma está nas suas mãos, لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. Aquele mau hálito, mau odor que sai da boca do jejuador por motivos de jejum, perante Allah subhanahu wa ta'ala, aquele cheiro é melhor do que o cheiro de musk. E ele termina dizendo: لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ. O jejuador tem dois motivos de alegria, duas ocasiões em que ele sente-se alegre. O primeiro, إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفَطْرِهِ, na altura do iftar, depois do dia inteiro sem comer algo e sem beber algo, aquela hora que ele já necessita de comer, quando ele bebe e come algo, ele sente satisfeito. Aquela é uma felicidade, é uma alegria. E a segunda alegria será uma maior alegria. Qual é esta? وَإِذَا لَقِيَ اللَّهَ فَرِحَ بِصَوْمِهِ. E quando ele encontrar-se com Allah subhanahu wa ta'ala, o jejuador, ele terá uma alegria ainda maior quando encontrar-se com Allah subhanahu wa ta'ala. E no Akhirat também ele terá grandes benefícios. A pessoa, quando estiver na sua sepultura, sozinha, sem ninguém e sem nada, ele irá necessitar de companhia e intercessão. Intercessão significa
alguém para poder facilitar a sua passagem, porque são várias etapas, várias fases, e uma para outra, uma é ainda mais difícil que a outra, e a pessoa terá dificuldades em passar à base das suas próprias ações. Então ela há de necessitar de alguém para interceder a favor dele. E aqui no Dunya isto funciona bastante. A título de exemplo, você quer tratar um determinado documento, mas você não reúne todos os requisitos, então aparece alguém de confiança, de que é conhecido, e ele diz que, olha, podem atribuir o documento deste indivíduo, eu tomo a responsabilidade. Esta intercessão ajuda bastante aqui no Dunya. No Akhirat vamos necessitar ainda mais. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que duas ações irão interceder a favor da pessoa no Akhirat quando ele mais precisar. Um é o Coran. O Coran dirá que, ya Allah, eu privei a ele do sono. Ele ficava acordado para ler a mim, eu estou a interceder a favor dele. E o jejum dirá, eu privei a ele dos desejos carnais, das relações sexuais e de comer e beber durante o dia. Oh Allah, ele fez isso pelo teu agrado, eu estou a interceder a favor dele. E Allah subhanahu wa ta'ala irá garantir a intercessão dos dois. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê-nos tawfiq de podermos cumprir esta obrigação de Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ramadan